investir em insumos para a saúde pública é determinante para a soberania e independência do Brasil, como a pandemia deixou muito claro. Com ou sem as fronteiras fechadas, ao precisar importar de outros países itens essenciais para o funcionamento do SUS, como equipamentos de proteção para profissionais de saúde, álcool em gel, luvas, medicamentos e outros produtos, a nossa saúde fica entregue às oscilações da política externa e da economia internacional. Hoje a gente vai conversar sobre o complexo econômico industrial da saúde. O Complexo Econômico Industrial da Saúde é um alicerce para a nova industrialização. Ele é absolutamente decisivo como uma ferramenta de crescimento do país. É um alicerce para o Sistema Único de Saúde. O nosso desafio é exatamente aumentar a nossa autossuficiência em produtos industriais de saúde. Hoje, conversando sobre a retomada do Complexo Econômico Industrial da Saúde, Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde no Ministério da Saúde. O secretário está numa reunião da OPAS e já está entrando para conversar aqui com a gente ao longo do programa. Débora Raimundo Meleque, coordenadora da Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde. E Odinir Finotti, presidente da Bionovis. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Doutor Gadelha, que bom, já conseguiu entrar aqui com a gente no programa, que bom, agradeço muito a sua disponibilidade, eu sei que está difícil arrumar um espacinho nessa agenda, mas que honra, que bom poder estar com você aqui com a gente de novo. E pontualmente, chegando aqui já para eu encaminhar uma pergunta para você, da importância, né, do Complexo Industrial da Saúde. Não é o primeiro programa que a gente faz aqui com você trazendo a importância dessa pauta. E aí eu quero começar o programa falando para o nosso telespectador, trazendo para o nosso telespectador a informação do que se traduz a retomada desse complexo, que vem sendo discutida com força no Ministério da Saúde nesse momento. Como é que você resumiria essa retomada, o que está previsto nessa agenda? Primeiro, é um enorme prazer estar aqui com vocês. O Canal Saúde é um canal que tem uma dimensão imensa. Eu tenho visto aqui em Brasília como muita gente, né, a penetração, a difusão, a divulgação do Canal Saúde em todos os profissionais de saúde é fantástica. E é uma oportunidade a gente discutir esse tema aqui, né? Eu estava o SUS, ele tem toda a sua institucionalidade, né? Eu estava na Comissão Intergestores Tripartite, que é onde você pactua as ações de saúde do governo federal com estados e municípios. Por que eu estou falando disso? Uma das coisas que nós discutimos nessa discussão foi a inadequação do projeto de lei que está sendo proposto para mudar a área de sangue, né? E que abala de modo muito importante um dos maiores investimentos, que eu acho que isso vai falar para a população, da Hemobras, né? Que é uma empresa que mostra que é possível desenvolver tecnologia, inovação, produção, inclusive naquelas regiões menos desenvolvidas do Brasil, como a região Nordeste. Então, o Brasil ter essa capacidade tecnológica de produção local, ela é absolutamente crucial. Eu vou dar um exemplo, outro também, que eu queria comentar aqui com vocês, né? O que teria sido do Brasil, né? Já foi dramático, perdemos 700 mil vidas, teve muito descaso, muito erro de política pública, mas imagina se não tivesse a produção da Fiocruz e do Butantan. Seriam mais 200 mil vidas mortas, né? Vidas perdidas. A gente
Então, isto que a gente está conversando aqui não é teoria, não é um desejo. Eu digo assim, aquela pessoa que está na ponta, né? Aquela pessoa que está no seu território e tem a sua família. No meio da pandemia, dependia de máscara. Máscara é produzida. Se a gente não tem capacidade de produção de máscara, as pessoas não têm máscara, principalmente aquelas máscaras que protegem, que não são apenas um pano que as pessoas colocam no rosto, né? As pessoas precisam, quando vão para uma UTI, anestésicos, para poderem ser entubadas. Você não pode entubar uma pessoa sem anestésico. As duas vacinas produzidas pela Fiocruz e pelo Butantan, aliás, aqui é um prazer estar aqui com todos vocês, além do Canal Saúde, o colega Udinir, a Débora, quem eu estou vendo aqui na minha tela, são parceiros, né, de visão, cada um ao seu modo e cada um com o seu ponto de vista, mas que mostra também que é possível uma parceria entre aqueles que querem produzir no Brasil e aqueles que estão dedicados permanentemente ao acesso universal. As duas vacinas, prestem atenção, as duas vacinas foram objetos de política, a base tecnológica onde elas foram produzidas, o insumo farmacêutico ativo, foram baseados numa política de desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde no Brasil. Sem a gente ter tido antes a produção da vacina para a gripe no Butantan e sem ter tido a produção de biofármacos na Fiocruz em Biomanguinhos, o Brasil não teria produzido nenhuma dose de vacina. Agora, secretário, nós teríamos perdido 200 mil vidas a mais. Me perdoa te cortar, mas é porque você está trazendo vários assuntos que eu gostaria da gente aprofundar aí ao longo do programa. E aí a gente tem uma matéria que traz alguns elementos, queria também trazer aqui, introduzir Débora e Udinir nessa conversa para a gente poder ir ao longo do programa trazendo tudo isso aí que você está introdutoriamente falando, né? Débora, eu acho que também é importante a gente falar da importância do Complexo Industrial da Saúde e desse empoderamento dos laboratórios, que é uma outra pauta que eu gostaria de falar mais para frente um pouco, mas a importância do complexo para o controle social, né? E o que ele representa para essa soberania, não só do SUS, mas da população brasileira, no final das contas, né? Muito bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Yasmine, aí meu cumprimento especial, junto ao secretário Gadelha. Muito bom compartilhar mais um momento, um diálogo com o senhor. Conhecendo o Udinir também, muito bom dia, prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente. Sem sombra de dúvida, viu, Yasmine, o Complexo Econômico Industrial da Saúde é uma pauta estratégica para o controle social. Nós já há muito tempo debatemos essa temática por dentro do CNS, mas ganhou muita força, visibilidade no processo da pandemia da Covid-19. Exatamente com esse olhar que o Brasil não pode ficar dependente, né, de outros países e que nós temos garantido pela nossa Constituição Federal o direito como saúde, como direito, a saúde como direito do cidadão e da cidadã. E, portanto, todas as políticas públicas precisam estar voltadas para atender essas necessidades sociais. E o Complexo Econômico Industrial da Saúde, ele nos proporciona diferentes instrumentos e ferramentas que nós vamos nos debruçar logo na sequência, mas principalmente acho que vem numa lógica de um projeto de desenvolvimento com geração de renda, que o nosso país tanto necessita, em especial por esses últimos 6 anos que passamos por grandes desmontes e desrespeito à cidadã e cidadão brasileiro. Então, um prazer estar aqui com vocês e compartilhando todo o acúmulo do Conselho Nacional de Saúde, através da nossa Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica sobre essa temática, para que possamos construir, contribuir e engajar mais pessoas nesse processo. Muito obrigada. E é interessante nessa fala da Débora perceber que o complexo industrial, ele
toca vários setores, né, da economia, não somente a saúde. E aí, Odinir, eu acho importante a gente trazer um pouco desse histórico. É lógico que no momento em que o SUS passa a existir, esse complexo já é uma demanda do SUS, né? O Brasil é hoje o maior comprador do mundo de medicamentos, insumos de saúde, justamente por conta do SUS, né? E aí, nós temos um marco regulatório em 2010. Eu queria que você me trouxesse um pouco da importância desse histórico, de uma indústria que vem requerendo e demonstrando sua potencialidade para assumir esse espaço de produção, para que a gente não fique realmente dependendo de políticas externas, de fechamento ou abertura de fronteiras, como a gente se viu aí no momento da pandemia com muita clareza, né? Ok, Yasmine, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer ter a Débora aí como participando aqui, podemos trocar as ideias e rever, posso dizer assim, o meu amigo e secretário Carlos Gadelha, com quem temos ao longo aí da mais de uma década trabalhado em prol do complexo econômico e industrial da saúde. E eu diria o seguinte, né? Apenas para quem não conhece, a Bionove só existe por conta dessa política do complexo econômico e industrial da saúde. E nós entendemos, lá na época, quando se começou a debater isso, que de fato era uma política de Estado estruturante, inteligente. Eu diria que talvez uma das políticas inteligentes que se criou na área do setor farmacêutico nos últimos anos, e que ela tinha como, e tem, né, até agora, o objetivo de fazer aqui no Brasil, quer dizer, criar uma autonomia, uma plataforma industrial de conhecimento, base científica, para que nós pudéssemos produzir em território nacional os produtos de interesse do SUS e aqueles produtos, eu vou falar aqui de biotecnologia farmacêutica, né, aqueles produtos cujo valor agregado, os preços são tão elevados, que eu diria que uma família, poucas famílias no Brasil, poderia ter acesso se não fosse ao nosso glorioso SUS e as políticas que estão por trás dele. Então, eu sou um entusiasta da política, alguém que defende a política, e nós criamos uma empresa aqui poderosa e temos um orgulho muito grande do que foi feito com essa política nos últimos 2 anos. E estamos muito otimistas, né, de que essa retomada, que agora em mãos daqueles que de fato pensaram essa política lá atrás, nós vamos de fato poder retomar e avançar muito mais rápido, né, do que nós já deveríamos ter avançado. Então, é um prazer estar aqui e espero poder de alguma forma contribuir com esse debate. Então, para a gente poder acrescentar ainda e contribuindo também com o que a gente vai debater aqui, vamos trazer uma reportagem, uma indústria que pode favorecer a nossa saúde pública e, por que não, nossa balança comercial. A pandemia evidenciou fragilidades globais em diversos setores. A falta de máscaras de proteção, de álcool em gel, seringas, luvas, a corrida pela vacina, por insumos, por respiradores. Esses são exemplos que destacam a importância do fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde. Reinaldo Guimarães, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde de 2007 a 2010, explica que esse conceito nasceu no início dos anos 2000, colocando a saúde como setor estratégico de desenvolvimento do país. Ele revela que a falta de autonomia na produção de insumos e a dependência externa são atualmente os maiores desafios do complexo. Nós tivemos, na década de 90, no início da década de 90, a partir do governo Collor de Mello, um processo de abertura comercial, né, que fez com que um conjunto muito grande de unidades produtivas, unidades industriais produtivas, tivesse que fechar as portas, principalmente aquelas unidades industriais que produziam ingredientes ativos, não é? Que produziam insumos. Isso só não aconteceu na indústria farmacêutica porque, durante a primeira década deste século, nós tivemos
a política de genéricos, nós tivemos toda a política de inclusão social dos dois governos, do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nós tivemos o aumento real de salário mínimo, nós tivemos programas de saúde como a farmácia popular. Então, tudo isso fez com que a indústria farmacêutica pudesse, digamos, sobreviver e, eu ousaria dizer, crescer. A dependência externa de produtos industriais de saúde coloca o SUS em situação de vulnerabilidade. Atualmente no Brasil, 90% da matéria-prima utilizada para a produção de insumos como vacinas e medicamentos é importada. O nosso desafio, para o Complexo Industrial da Saúde é exatamente aumentar a nossa autossuficiência em produtos industriais de saúde. Em abril deste ano, o governo federal anunciou a retomada da agenda voltada ao fortalecimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde, negligenciado na última gestão. Uma das ações mais imediatas foi a recriação do grupo executivo do complexo, o G6. A instância do G6, ela nada mais é do que a articulação de um conjunto de políticas públicas, mas leiam o centro da bola, para viabilizar o SUS, o acesso universal e a produção e a inovação local. Entre as ações estratégicas de fortalecimento estão a garantia do acesso universal à saúde, uma agenda prioritária de pesquisa em saúde e a redução da vulnerabilidade do SUS. O Complexo Econômico Industrial da Saúde é um alicerce para a nova industrialização, é um alicerce para o Sistema Único de Saúde. A nossa meta é de conseguir que, ao final deste mandato do presidente Lula, nós possamos atingir 70% de produção nacional dos insumos necessários para a nossa saúde. Doutor Gadelha, a gente tem aqui participações da audiência, o que me deixa muito feliz quando a gente pode contribuir. A gente vê que esse tema realmente toca vários setores e várias pessoas que se engajam para fortalecer o nosso complexo industrial, econômico e industrial da saúde. O André, do Rio Grande do Norte, encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Ele diz o seguinte: esse tema é de extrema relevância para mim, pois o meu TCC é sobre o assunto. Quais as iniciativas do governo Lula para consolidar o SEIS, aí para quem não sabe o que é SEIS, é Complexo Econômico e Industrial da Saúde no Brasil, nas diferentes regiões? Ações concretas, perspectivas. Trago para você essa participação, doutor Gadelha. Tá, eu estou até preocupado aqui, Yasmin, em traduzir sempre para quem nos assiste, né, que não é apenas um conceito acadêmico, mas quem tomou vacina para a Covid, de alguma forma foi beneficiado por uma política pública. Exato. E não há nenhum, o programa de transplante do Brasil é baseado em produtos que foram ofertados com essa perspectiva. E aí eu queria dizer o seguinte: a gente não pode esconder as coisas, né? Houve uma política que praticamente foi destruída. Só para dar um exemplo, na véspera da pandemia, foi extinto o departamento, a coordenação que cuidava de ventiladores. Foi extinto o departamento do Complexo da Saúde. O que a gente mais precisava na pandemia? Era articular, eu vou brincar aqui, articular o Dinir, a Débora, como é que a gente podia produzir, medicamentos, máscaras, como é que a gente podia produzir conhecimento e tecnologia da informação para a atenção primária. O complexo ele envolve a área de serviços, por isso que a gente chama o complexo econômico industrial, porque ele envolve, inclusive, a base material para que o SUS exista. Um SUS sem produção local e sem tecnologia local é um SUS com pés de barro. A pandemia mostrou isso para a gente. E aí, nesse sentido, e a gente, para responder aqui ao André, essa pergunta tão importante, foi recriado, há menos de um mês atrás, eu não tenho aqui a data na cabeça, o grupo executivo do Complexo da Saúde, e foi recriado melhor. Ele ampliou a participação, hoje estão voltados para garantir a produção local e a inovação, 11 ministérios. Foram incluídos o Ministério da Gestão e da Inovação Pública, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Emprego,
a área da saúde é a que mais emprega no Brasil. Isso é importantíssimo, o emprego das pessoas. Nós estamos com 33 milhões de pessoas com fome, com desemprego alto. A saúde é uma grande oportunidade. Então, a primeira ação foi reconstruir. Nós estamos reconstruindo as instituições-chave da política nacional para a produção local em favor do acesso universal. Nessa mesma perspectiva, a gente já está mobilizando, né, o Ministério da Saúde, estamos retomando as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que estavam literalmente estagnadas, investimentos estavam parados para atender ao SUS, e estamos mobilizando 11 ministérios e 9 instituições para, num período de um mês, nós vamos consolidar em mais de um mês, termos um programa vigoroso de retomada dos investimentos na produção local e na capacidade de inovação local. Por fim, eu queria dizer, hoje no Ministério da Saúde, a questão, e sob a orientação da ministra Nízia, né, que vem da Fiocruz, que ajudou nessa perspectiva, o conceito foi criado na Fiocruz há 20 anos, está sendo atualizado, estamos agora atualizando para a 4ª Revolução Tecnológica e Industrial, e a gente, em algum momento, era chamado como conservador, como dinossauro, política industrial antiga, que produção nacional não era importante. Era isso que a gente ouvia. A pandemia mostrou que nós não éramos dinossauros, nós éramos RNA mensageiros. Nós avisamos que não teria... Visionários, né? Eram visionários, né? E, ao mesmo tempo, fizemos uma política, como a Odinir está aqui, a Débora Assis, que é muito concreta, que tem vacina, que tem medicamento, que tem biológico, que tem que ampliar para a área de equipamentos e materiais, como no caso dos ventiladores. E o sentido último, né, a gente, só para dar um exemplo, no novo G6 participa a EBSER, né, que é toda a área dos hospitais federais ligados à área de educação. Olha que coisa bacana. A área de serviços entrando, né, de modo... Onde a pesquisa clínica ocorre? É na área de serviço. Então, eu vou... Né, e o Ministério do Trabalho e Emprego, eu também queria dar esse destaque, né? Saúde também é trabalho e emprego. Mas, então, é isso. É um processo de reconstrução institucional, mas a gente tem pressa, porque a saúde da população tem pressa. E aí eu tenho outra participação aqui da audiência que eu vou direcionar para você, Odinir. É do Carlos Melo, de São Paulo. Ele encaminhou pelo WhatsApp. Ele, inclusive, tem bastante a ver, eu acho, com o que o Dr. Gadelha colocou. Ele diz o seguinte: como os fornecedores de tecnologia para suportar o processo de produção podem ser agentes dessa transformação no setor da saúde, dentro do contexto de promover a autossuficiência no IFA, né, ingrediente farmacêutico ativo nacional? E aí aproveito para também inserir nessa pergunta, nessa reflexão, a importância da parceria público-privada. Olha, Carlos, obrigado pela pergunta, né? E eu diria o seguinte, olha, quando nós nos engajamos, né, para executar essa política do Complexo Industrial da Saúde, através da sua regulamentação, né, do seu marco legal, nós construímos a Bionovis num prazo de menos de 10 anos, né, para que ela pudesse cumprir exatamente aquilo que a norma jurídica que dá o arcabouço, a segurança para todos nós fizemos exatamente como está escrito naquela que foi a portaria 2531, que é a base de sustentação das PDPs. Então, veja, através disso, né, de constituir uma empresa do zero, a Bionovis nasceu do zero, e hoje ela é uma indústria, ela funciona aqui, e nós já produzimos aqui nas nossas instalações o primeiro anticorpo monoclonal, o IFA, é o insumo farmacêutico ativo, e eu chamo de IPA, né, que é o insumo biológico ativo, de um produto originador, que se chama Infliximab, certo? Então, este produto hoje está sendo produzido, o insumo, aqui nas instalações da Bionovis, aqui em Valinhos, no interior de São Paulo. Ou seja, quando nós começamos isso, tinha uma dúvida
se nós aqui no Brasil seríamos capazes de produzir um produto com a complexidade que tem, você produzir um anticorpo monoclonal ou um produto biológico de alta complexidade, porque nós não tínhamos conhecimento, não havia profissionais competentes, não havia rede de serviços estabelecidas, enfim, existia uma série de argumentos que seriam contrários à iniciativa de você fazer isso. A política criada, né, e o secretário Carlos é um dos responsáveis por isso, conseguiu fazer aquilo que se esperava da política pública para trazer os empresários a fazer eles investir no Brasil. Então, quando nós lemos a política, nós falamos, ok, se for desse jeito, nós conseguimos fazer. Vamos colocar investimento privado e nós vamos executar. Então, hoje, nós dizemos e dissemos com muito orgulho, né, que nós temos aqui, hoje, onde não tinha nada, não tinha um emprego, nós temos 235 profissionais formados, muitos deles que saíram da universidade, com doutorados, mestrados, etc., que não tinham onde trabalhar e que, juntos aqui, fizeram já o primeiro anticorpo monoclonal produzido 100% no território brasileiro. Isso não é pouca coisa. Para quem está familiarizado com a indústria farmacêutica, sabe do que eu estou falando. E isso não existiria se não fosse essa política. Então, cara, eu entendo que a primeira resposta para você já está dada. As PDPs é um instrumento que faz com que isso aconteça. E nós, aqui, estamos executando as políticas dos PDP desde o início, da fase 1, 2 e 3, exatamente como está escrito na norma jurídica. Portanto, se você fizer exatamente aquilo, você será capaz de produzir no Brasil. O que nós vamos fazer agora, e estamos prontos, engajados, é contribuir para que haja realmente a reconstrução e os aperfeiçoamentos que precisam ter nessa política. Então, Débora... a PDP é um instrumento que não só nós estamos fazendo produto aqui, eu estou dizendo, nós somos um inovador, mas graças a esse conhecimento que nós adquirimos aqui, nós já estamos desenvolvendo o nosso próprio produto. Nós já estamos fazendo o desenvolvimento de um anticorpo monoclonal, um biosimilar que seria impensável há tempos atrás, não muito longo atrás, que nós seríamos capazes de fazer algo com essa magnitude. E eu posso dizer, sim, políticas estruturantes, políticas inteligentes, políticas que convidam os empresários todos, né, a se engajar, eu diria que você consegue fazer grandes transformações. Eu tive já o prazer de ter trabalhado na criação lá, quando se falava dos genéricos, lei de patente, todas essas coisas nós estávamos lá, e podemos dizer que todas elas, quando tem o Estado como indutor e firme na sua posição, nós somos capazes de fazer em benefício da sociedade e não como às vezes se diz, né, que isso é prejuízo para a sociedade, que isso é atrasado, que isso não funciona, etc. E tal. Isto não é verdade. A política funciona. Yasmine, para dinamizar, eu queria só fazer uma pontezinha para a Débora, posso? Por favor, fique à vontade. Não, porque é muito interessante estar aqui um empresário nacional. O que havia era um terreno baldio. Hoje tem uma planta de biotecnologia avançada. É uma coisa... E, ao mesmo tempo, a pauta do que o setor privado está cooperando em parceria com o Fiocruz, com o Butantan, a pauta é a pauta do SUS, é do acesso. Então, isso é inovador no mundo, assim, é a política social, por isso que é tão importante o Conselho Nacional de Saúde estar aqui com a Débora, né? E a gente poder ter uma articulação virtuosa em defesa da vida, né? Então, é só para fazer um pouco enfim, quebrar um pouco aqui o gelo do Zoom, né? E a gente se sentir meio na sala do estúdio, né? Sim, sentindo falta de vocês aqui comigo. Débora, quer comentar? Para a gente encerrar esse bloco. Claro, acho que o secretário nos traz, e o Odinir também comentou um pouco disso, né? Nós temos que ter esse olhar de qual é o papel do Estado. E o papel do Estado, ele é estratégico para o complexo industrial da saúde. Apenas o Estado é que vai ter essa capacidade de se antecipar às necessidades de produções,
né, conforme o momento, o contexto, as necessidades sociais, né? E todo esse processo tem sido cada vez mais debatido por dentro do Conselho Nacional de Saúde. Como nós sabemos, esse ano nós estamos realizando a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que vai se ocorrer em julho. E aí eu trouxe essa questão, Yasmine, pelo seguinte: no último dia 18 de abril, nós realizamos uma conferência livre, junto com a Fiocruz, com a Escola Nacional dos Farmacêuticos, Conselho Nacional de Saúde e a própria Federação Nacional dos Farmacêuticos, debatendo essa questão do acesso a medicamentos como um direito humano em defesa das vidas. E ao fazer esse debate, de certo, o que veio foi a importância do complexo econômico industrial de saúde e os desafios pelos quais nós precisamos passar. Porque somente com essa vontade política, né, expressa inclusive pelo presidente Lula, até se não me engano agora em Portugal, quando ele disse que o Brasil precisa estar num processo de desenvolvimento sustentável e com inclusão social, de certo nós só teremos como dar continuidade a tudo isso com unidade e amplitude. E eu acho que o secretário Gadelha traz isso com muita propriedade. Os diferentes visões e olhares é que fará a construção e dar materialidade a tudo isso. E, de certo, tendo desafios a serem enfrentados com muita coragem por todas e todos nós que queremos ter a nossa autossuficiência, né, estarmos no processo de reconstrução nacional e estarmos rumo a um país como nação, né? E aí eu estou me referindo a desafios coletivos, seja da redução de vulnerabilidade que ainda passamos, mesmo por dentro da Política Nacional de Saúde, a necessidade de avançarmos no financiamento, de buscarmos o fortalecimento das indústrias, dos nossos laboratórios oficiais, e, sem sombra de dúvida, passa também por todo esse processo da parceria público-privado, né, para que, de fato, nós possamos construir dias melhores. Eu acho que isso é uma questão fundamental. O que não é mais possível, Yasmine, se me permite ainda aqui, é nós estarmos no 14º lugar do ranking de industrialização global. Eu estava resgatando aqui dados da Organização das Nações Unidas, né, no que diz respeito ao desenvolvimento industrial. No período de 2005 a 2020, o Brasil passou de 9º para 14º lugar no seu ranking de industrialização. Nós precisamos reverter esse quadro. E o Complexo Econômico Industrial da Saúde é uma resposta estratégica para isso. E porque nós não podemos, e o doutor Gadelha sempre traz isso, e é a compreensão do Conselho Nacional de Saúde, que discutir saúde é indissociável de economia. Não, muito pelo contrário. Nós trazermos o Complexo Econômico Industrial da Saúde como uma política de Estado, isso está nos permitindo dialogar com diferentes políticas públicas para todos os setores, atendendo às necessidades sociais e ainda contribuindo com todo o processo de economia do país, sem esquecermos, eu como sindicalista trago também isso, o olhar da força de trabalho, né, por estar abrindo vagas de emprego, de estar de forma qualificada e nisso termos uma roda viva positiva, também econômica, tão necessária ao nosso país. Bom, preciso fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco, para além da garantia de insumos, o Complexo Industrial da Saúde gera empregos e movimenta a economia. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a retomada do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Comigo para essa conversa, Dr. Carlos Gadelha, secretário de Ciência e Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde no Ministério da Saúde. Débora Raimundo Meleque,
coordenadora da Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde, e Odinir Finotti, presidente da Bionovis. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda suas perguntas, encaminha seus comentários para a gente pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas nossas redes sociais. O impacto do complexo industrial da saúde no PIB, no Produto Interno Bruto brasileiro, emprego e renda e sustentabilidade para o SUS. A retomada da agenda do Complexo Econômico Industrial da Saúde resgata a importância do setor como um modelo indutor do desenvolvimento econômico do país, que carrega o maior sistema público de saúde universal e gratuito do mundo. Para Reinaldo Guimarães, um dos fundamentos principais do complexo é tratar a área da saúde como um investimento e não como um gasto. Esse complexo, tomado em seu conjunto, não é? As estimativas que se tem é que ele contribui com cerca de 10% do nosso produto interno bruto. Isso, por si só, já revela que ele tem uma importância econômica enorme no país, no desenvolvimento do país. Atualmente, o setor da saúde garante a geração de mais de 20 milhões de empregos diretos e indiretos e responde por 1/3 das pesquisas científicas no país. A posição do Brasil, com um grande mercado interno, mostra a capacidade de crescimento desses números na economia. Portanto, desses dois aspectos, do aspecto da economia do país como um todo, não é? Tanto quanto do aspecto do impacto sanitário, o complexo industrial da saúde, ou o complexo econômico industrial da saúde, ele é absolutamente decisivo como uma ferramenta de desenvolvimento, como uma ferramenta de crescimento do país. Ele é uma relação de vai e vem, não é? Por um lado, não é? Ele tem um valor econômico muito forte. E se ele funciona bem, e se a saúde das pessoas melhora, não é? Isso também ajuda a desenvolver o país. Pelos dois lados, ele tem uma importância estratégica fundamental. Reinaldo Guimarães também destacou a importância do complexo como base econômica e tecnológica de sustentação do SUS, considerando que 75% da população brasileira depende exclusivamente da rede pública de saúde. Ele tem uma importância muito grande porque hoje o cuidado, não é, da saúde das pessoas, ela se dá de uma maneira extremamente de crescimento exponencial. Esse cuidado se dá mediante produtos industriais, quer dizer, diagnósticos, vacinas, medicamentos, etc., etc., etc. Para ele, a retomada da agenda do Complexo Econômico Industrial da Saúde, com políticas estratégicas, é fundamental no processo de reindustrialização do país em bases sustentáveis, já que o Brasil atingiu o recorde de 20 bilhões de dólares em importações. O que eu percebo, né, é que hoje a tarefa mais importante, e acredito, não é, que a ministra Nízia Trindade esteja neste caminho, não é uma articulação, um aumento da sinergia dessas políticas. Doutor Gadelha, o Complexo Econômico Industrial da Saúde, ele também tira o Brasil de um lugar de produtor somente de commodities, né? A gente, nos últimos 5 anos, exportou mais de 100 milhões de doses de vacinas. Me corrija se eu estiver equivocada. E aí eu queria trazer, nesse momento, o quanto que o complexo também faz circular ciência, tecnologia, movimento universidades, incentiva um profissional qualificado, mobilizando toda a economia, como a gente viu nessa reportagem. Eu vou brincar, Yasmin, se eu estivesse aí junto, eu ia pedir para te dar um abraço ou um beijinho. Porque... vou esperar esse momento, hein? Quando vier ao Rio. Porque essa pergunta, por que a gente usa agora o termo econômico, né? Eu sei que às vezes as pessoas não ficam pesado. É porque a gente está colocando o complexo da saúde como um novo vetor de desenvolvimento econômico para o Brasil. Um país não vai ser desenvolvido se ficar só produzindo matéria-prima, derrubando árvore e extraindo minério. Então, ele faz parte. A gente costuma dizer que a saúde está, para o século XXI, o que foi o automóvel, o aço
e o petróleo para o século XX. Então, na saúde é mais emprego qualificado, são 25 milhões de empregos diretos e indiretos que esse sistema econômico e produtivo gera. 1/3 da ciência brasileira está na saúde, gente. E muitas vezes a ciência que não chega na ponta, não chega ao cidadão, não vira produto, processo, conhecimento, ensinamento. Então, de um certo ponto de vista, o complexo ele representa uma aposta no novo modelo de desenvolvimento. E aí é fundamental a participação social. Eu queria pedir às pessoas que não tivessem medo da democracia. Democracia faz bem, né? O grupo executivo do complexo está prevista a participação das associações dos empresários, dos sindicatos, associações sindicais, do Conselho Nacional de Saúde, do CONAS e do CONASENS. Né? Então, é algo que a gente vai debater, vai discutir, vai discordar, mas a ideia é montar uma grande frente. Não teve a frente dos anos 50 do petróleo é nosso? Eu acho que o século XXI, a saúde é nossa. A saúde é nossa. Ela é uma aposta de desenvolvimento do país, tem 2 características, é voltado para a vida, para as pessoas, e tem que ser exemplar na sustentabilidade, nas tecnologias e na sustentabilidade ambiental. Só finalizando aqui, né, essas parcerias com o setor privado, até para esclarecer para as pessoas da área da saúde, que é o predominante aqui que nos vem no programa, são parcerias muito inovadoras, não é parceria de concessão de atividades, é parceria para desenvolvimento tecnológico e produtivo conjunto. Isso é novo. Não é uma parceria que fala, olha, o Estado não atua e atua o privado, não. Atua junto para desenvolver tecnologia e lá no processo vai baratear e garantir a estabilidade no acesso das pessoas ao que elas precisam. E olha, tem uma pergunta aqui do Rodinei, do Rio de Janeiro, mandou pelo WhatsApp. Quero te agradecer, Rodinei, até porque você trouxe uma questão que eu estava aqui pensando em encaminhar para a Débora. Olha só que interessante. Ele diz o seguinte: a pandemia de Covid deixou clara a necessidade de termos uma autonomia de produção farmacêutica que pode e deve incluir uma parceria público-privada, dando maior celeridade ao desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas e etc. É preciso garantir o acesso dos mais pobres aos tratamentos. As doenças conhecidas como negligenciadas só terão a devida atenção e efetivo tratamento com o Estado, assumindo o comando de um complexo industrial da saúde. E eu vim aqui justamente pensando, Débora, sobre a importância dos laboratórios públicos e quanto que o complexo econômico industrial da saúde incentiva e fortalece esses laboratórios no tratamento de doenças que são muito comuns no Brasil, como a dengue, como a malária no norte do Brasil, enfim, doenças que mobilizam famílias e pessoas em grande quantidade, mas não mobilizam, no geral, a indústria comercial. Queria que você comentasse essa mensagem do Rodinei e também essa questão da importância do fortalecimento do complexo, sobretudo para as doenças negligenciadas. Agradecer muito a pergunta do Rodinei, e é isso mesmo, Yasmine. Inclusive, o Conselho Nacional de Saúde, dentre as recomendações aprovadas em torno dessa nossa temática, ele traz exatamente esse olhar da necessidade dos nossos laboratórios oficiais serem fortalecidos, de certo, a partir de um bom diagnóstico, mas assumirem a produção pública de medicamentos que possam atender aí as doenças negligenciadas, né, as doenças da pobreza, de maneira a atender às necessidades da nossa população e, ao mesmo tempo, estarmos rumo à soberania do nosso país. O que não é mais possível é passarmos por situações pelas quais nós passamos, não só por causa da pandemia, mas eu também me refiro a outras tecnologias, mesmo medicamentos, que precisam de grandes incentivos. E os nossos laboratórios oficiais, eles têm um papel extremamente importante em relação a isso. E quero aqui agregar que quando nós falamos do Sistema Único de Saúde, nós estamos tratando da maior política pública conquistada no nosso país. E o SUS é o grande impulsionador para todo esse processo do complexo econômico industrial, que dialoga tanto com o aspecto trazido específico dos laboratórios oficiais,
que sim, devem atender essas demandas, né, a partir de todas as suas análises e produções, mas também, né, de estarmos tendo o olhar que, a partir do complexo e atendendo às necessidades sociais, nós estamos falando do fortalecimento de políticas estratégicas no nosso país. Diz respeito à ciência, à tecnologia, à inovação e à assistência farmacêutica, sempre sendo aplicadas e implementadas a partir do diagnóstico e da realidade lá no território. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que isso passa até por foco, né, nessa retomada no nosso país. E, mais uma vez, eu digo, e da nossa parte, o Conselho Nacional de Saúde, né, está parabenizando o secretário Gadelha, a ministra Anísia e o governo federal, no sentido que nós só vamos avançar com unidade e amplitude. E o G6 mostra isso, como mesmo dito pelo secretário agora há pouco, né? Um grupo de trabalho executivo que reúne os diferentes olhares para que, a partir do diagnóstico e da lista de prioridades nesse momento, se possa ir construindo essa estratégia tão importante para todos nós. E só me permito uma coisa que eu me esqueci de comentar anteriormente, também aqui parabenizar e agradecer muito a participação do Dr. Reinaldo, que tem grande expertise, né, está sempre conosco, contribuindo com toda a sua experiência e que também tem um papel estratégico aqui no processo desse nosso diálogo. Com certeza, também um conhecido de longa data nosso aqui do Canal Saúde, sempre contribuindo com essa pauta. Odinira, a gente está caminhando para o final do programa e eu queria trazer duas questões com você, né? Primeiro, a importância de se perceber o Complexo Econômico Industrial da Saúde como uma política de Estado e que envolve também a iniciativa privada como grande parceira, né, no desenvolvimento dessa política. E também pensar nesse desenvolvimento do complexo de forma regionalizada, desconcentrar, ou seja, não centralizada apenas no Sudeste, para que justamente haja esse desenvolvimento amplo e regional. E as duas coisas dialogam entre elas, né? Olha, agregando a tudo que já foi dito aqui, né? Tem algo que às vezes passa desapercebido. Para falar da importância do Complexo Industrial da Saúde e a produção em território nacional. O Brasil é um dos poucos, como é o maior comprador individual. Vou repetir isso, o Brasil é o maior comprador individual dos medicamentos de alta complexidade. Ou seja, ele é o maior cliente possível no mundo que tem a compra centralizada. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Talvez nos Estados Unidos, etc. Mas então, esse cliente que é o Brasil, através do SUS, certo? É um mercado que tem escala suficiente para você fazer investimentos em tecnologia e em conhecimentos aqui no território nacional. Ele se autossustenta através do mercado doméstico. Então, o Brasil é um dos poucos mercados enormes do setor farmacêutico, tá certo? Que tem escala para tudo que você quiser fazer localmente. E na área dos produtos biológicos de alta tecnologia, uma vez que você fez isso e atende a demanda do SUS, que é mais de 90%, né, do que esses medicamentos representam, você está atendendo todos os requisitos da política. Você está criando emprego, você está distribuindo riqueza, porque salário é riqueza que alimenta a economia, você está recolhendo impostos locais, que vai retroalimentar, né, toda a economia, você está trazendo conhecimentos, internalizando tecnologia e juntamente, né, é um negócio de três mãos, né? Você tem a empresa privada nacional, a internacional que transfere a tecnologia e um laboratório público, no nosso caso aqui, uma parceria já de longa data com o Biomanguinhos, que faz todo o trabalho de trazer isso para o Brasil. Então, veja, o Brasil tem todas as condições de fazer aqui no Brasil a indústria que quiser e tendo o Estado como o órgão que vai fazer isso catalisar, centralizar. E o que a política do SEI, através da PDP, faz é exatamente isso. Ela dá a oportunidade de
de você poder atender isso. A ministra Nisa e o próprio secretário Gadelha falaram que querem 70% da produção em uma década dos produtos de interesse do Sul. Eu posso dizer para vocês o seguinte aqui, ó. A Bionoves tem 7 produtos aqui nesses 4 que vocês estão vendo atrás, que nós já distribuímos para o SUS. E estão em várias etapas de transferência de tecnologia. Todos esses 7 produtos serão produzidos 100% aqui no Brasil. Nesse universo que vai de hoje, alguns já estão sendo produzidos, até 2026. Ou seja, nós não vamos atender 70%, nós vamos atender 100%. Certo? 100%. Por conta de uma política que eu volto a dizer, se bem interpretada por todos, né, e seguida à risca por todos, ela tem o potencial de avançar muito mais do que já avançou. Então, veja, o que eu estou querendo dizer é que o Brasil tem todas as potencialidades que nenhum outro país tem para fazer uma indústria poderosa local. E aqui não é nacionalismo, que proteção, não. Todo mundo pode fazer. Não tem proteção. Todo país soberano quer isso, né, Odinir? Todo país soberano quer isso. A empresa brasileira é quem está aqui no Brasil. Faça um investimento aqui, que você use esse mercado enorme e você pode também fazer o quê? Gerar excedente e exportar. Claro. Olha, essa combinação é fantástica. Mas não, nós temos uma empresa que faz num país pequeno, nada contra o país pequeno, e que passa a exportar. Por que nós não podemos utilizar de forma inteligente, sensato, com marcos jurídicos, né, que permita que a gente não contrarie nenhum acordo que o Brasil tem e faz com que as coisas aconteçam aqui no Brasil? O Rodinei citou um negócio aí, né, das doenças negligenciadas. Eu diria o seguinte, tem formas de contratação que está sendo discutida agora, e acho que vai avançar, que você pode, por exemplo, através de uma encomenda tecnológica para resolver o problema de saúde do Brasil, você pode fazer um projeto e a iniciativa privada entra nisso. Odinir, e ajuda, acelera. Eu peço perdão, mas eu realmente vou precisar te interromper, porque a gente já está chegando, eu tenho 2 minutinhos para terminar o programa e tenho uma pergunta para o doutor Gadelha, para a gente concluir. Passa muito rápido, peço realmente desculpas. O Carlos Melo mandou mais uma participação direcionada a você, doutor Gadelha. Ele pergunta como aproveitar e potencializar essa junção única do vice-presidente da República, sendo, além de gestor público, ministro e médico, mais a extraordinária chegada da doutora Anísia Trindade à pasta da saúde, a mais vasta experiência do doutor Gadelha no contexto de atrair investimentos não públicos para desenvolver as biotechs locais. Eu vou ser bastante sucinto aí no tempo. Eu faço minhas palavras da Débora e do Odinir. Realmente há uma convergência mostrando que a gente pode construir essa visão. Foi muito emocionante o ato da recriação do grupo executivo do Complexo da Saúde. A gente estava presente 6 ministros, inclusive a nossa ministra da Saúde, Anísia Trindade Lima, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Todos falaram do complexo como uma grande prioridade nacional. Estava também o ministro Padilha, o ministro da Secretaria-Geral, a ministra Esther da Gestão e da Inovação na Gestão Pública, todos com fala, apoiando e se propondo e se comprometendo com essa iniciativa. 550 pessoas representando os mais diversos segmentos da sociedade civil, né? Então, respondendo aqui ao Carlos, eu acho que a gente está numa convergência única, de um conjunto amplo de política pública ser voltada, em última instância, para o acesso universal à saúde. A gente aprendeu na pandemia que a questão da produção nacional, a questão industrial, a questão da inovação é uma questão de saúde pública. Não tem SUS se não tem produção nacional, local, inclusive com a visão para cooperar regionalmente. Só coopera quem tem conhecimento e quem tem tecnologia. Eu queria fechar falando que na nossa Constituição tem 2 artigos muito importantes. O artigo que trata, 196, a saúde como direito, e um outro artigo que trata o mercado como parte do patrimônio nacional. A gente está aplicando a Constituição brasileira. A gente está aplicando esses 2 artigos. Saúde como direito e o mercado como parte do patrimônio nacional. Um enorme prazer poder conversar com vocês aqui.
Perfeito. Eu diria acrescentando, doutor Gadelha, que o Brasil começa a perceber o seu tamanho e a sua potencialidade. Por que não ser autossuficiente num setor tão importante? Quero agradecer muitíssimo. Yasmine, sim, pode falar. Um país que criou o SUS não pode ter medo de criar uma base produtiva e tecnológica para dar sustentação ao próprio SUS. Para efetivar, de fato, essa política, né? Quero agradecer muito, muito mesmo a sua presença com a gente, secretário, doutor Carlos Gadelha, Débora, Odinir, muito obrigada mesmo. O programa passou muito rapidinho, mas acho que a gente já instiga quem está em casa a buscar saber mais sobre o assunto, a torcer para que essa política realmente avance e consiga ganhar força no Brasil como deve. E obrigada por ter acompanhado o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!